Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Diretamente do nosso estúdio de gravações aqui, eu venho te convidar para assistir o quinto episódio e último episódio da nossa série As 7 Leis da Alquimia Mental. Já estamos no último episódio, então se você ainda não assistiu os episódios anteriores, eu acho bem legal você assistir, porque tem muito conteúdo aqui para você. Então prepare o teu caderno de estudos, porque eu tenho certeza que você vai encher páginas nessa série inteira e principalmente na aula de hoje, que é uma das mais longas do nosso workshop, da nossa série As 7 Leis da Alquimia Mental. Hoje nós vamos falar sobre duas leis muito importantes, que é a lei das causalidades, ou também conhecida como lei da causa e efeito. E vamos também falar sobre a lei do gênero. A lei do gênero que diz que existem duas energias criativas no universo, que é a energia entendida por nós como masculino e feminino, e quando combinadas essas energias, elas criam a matéria. E como que eu posso me tornar o alquimista da minha realidade, entendendo a lei do gênero, como utilizar essas duas energias criativas para criar a vida dos meus sonhos. Também a lei das causalidades, ela é a lei que vai explicar para você por que certas coisas acontecem. Nós conhecemos apenas os efeitos e não todas as causalidades que geraram aquele efeito. Conhecemos apenas o efeito, mas não conhecemos as causas. Conhecemos as causas somente em parte. Como é que a gente vai poder entender como a vida funciona, por que determinadas coisas acontecem? Então, se você já teve esse questionamento filosófico, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que isso está acontecendo com o fulano de tal? Existem causalidades além do nosso entendimento. Essas duas leis são, de verdade, das minhas leis favoritas, principalmente a lei das causalidades, porque me ajudou a ser mais paciente e a não julgar. Quando nós tiramos o peso do julgamento das nossas costas, realmente vivemos uma vida mais fluida, muito melhor e mais produtiva. Bom, então, se você chegou aqui nesse vídeo, até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Se inscreve e ativa também os sinos das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Temporariamente Humana, porque o YouTube ele não entrega para todos os inscritos os vídeos que são postados novos. E se você não quer perder nenhum, por que não ativar esse sininho, não é mesmo? E se você gostou da nossa série até aqui, por que não apertar o dedo no like? Isso vai ajudar toda a minha equipe que está aqui produzindo esse cenário legal e esse conteúdo para você. Então vamos lá? Se no final, só mais um recado que eu já ia esquecendo, no final da aula, quando terminar a aula, você vai aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para uma lista de espera para você, se você tiver interesse de se tornar aluno de um dos nossos cursos, mais especificamente do curso O Kybalion na Prática. Esse curso, ele fala sobre essas 7 leis de forma muito mais aprofundada. Então, você vai ser direcionado para uma lista de espera e quando tiver novas turmas, aí você vai ser notificado. Se você já aprendeu tanta coisa só com esse workshop, essa série que a gente disponibilizou aqui no YouTube, imagina com o curso, hein? Então é isso. Aproveita, abre o seu caderno e o seu coração, porque eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai liberar aqui hoje nessa aula vai ser transformador. Um grande beijo da minha centelha para a sua e bons estudos! Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua, muito feliz na nossa quinta e última aula do nosso workshop As 7 Leis do Universo, que foi a semana inteira de aula.
Realmente foi um sucesso, está sendo um sucesso o nosso workshop. Já estou com aquela sensação de saudade de vocês aqui, desse nosso assunto tão maravilhoso, que são as 7 leis herméticas ou as 7 leis do universo. Hoje vamos falar das 2 últimas leis, a lei número 6 e a lei número 7, que é a lei das causalidades ou a causa e efeito, que essa lei é muito conhecida e é muito comumente confundida com a lei da atração e às vezes essa lei da causalidade é chamada de a lei do karma, tá? Então se você já tem essa dúvida aí, hoje a gente vai tirar essa dúvida. E a última lei, que é a lei do gênero, que é a lei mais desconhecida, que ninguém sabe para que existe, mas hoje você vai saber a importância de entender a lei do gênero, tá bom? Vamos lá, gente, eu acho que eu já falei bastante e nós vamos começar aqui com a nossa aula de número 5 e pega papel, pega caneta. Eu adoro receber as fotos dos cadernos de estudo de vocês, porque eu fico feliz que vocês estejam aproveitando o conteúdo que a gente disponibiliza aqui no YouTube de forma aberta. Eu fico feliz mesmo, tá? Então vamos lá, gente, aula número 5. Nós vamos falar de 2 leis aqui. A lei das causalidades, que também é chamada de causa e efeito, e a lei do gênero. Essas 2 leis são muito importantes também. Na verdade, todas as 7 leis são importantes. Você não pode... É até difícil você conhecer uma, não conhecer a outra, porque elas se ligam, elas se conectam. Então, hoje nós vamos falar desses 5 tópicos aqui. A causa e efeito. Nós vamos entender o que é causa e efeito. É nessa parte em que falam que existe o karma. A identificação da questão do karma, do aqui se faz, aqui se paga, olho por olho, dente por dente, esse tipo de coisa, é porque é uma interpretação que se tem dessa lei, que está em vigor na Terra, na nossa atmosfera, no nosso mundo 3D aqui, e a gente consegue identificar ela de uma forma mais fácil do que as outras leis. Né? Ela é uma lei que, sabe, aquilo que você faz volta para você. Então, por isso, ela também é confundida com a lei da atração, mas ela não é a lei da atração. A lei da atração é uma sublei debaixo da lei da vibração. Porque a lei da atração, na verdade, ela é mais... se refere mais à vibração que você emana, voltando para você, do que as causalidades aqui que você vai entender, tá? Segunda coisa que nós vamos estudar hoje, as causalidades internas e externas. Eu gostei desse termo, internas e externas. O livro não fala exatamente com esse termo, causalidade interna e externa. Ele fala de uma forma um pouquinho, com uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas eu coloquei causalidade interna e externa porque se refere à influência do meio, do ambiente sobre o indivíduo e a influência que o indivíduo tem no ambiente, tá? Então, é disso que essa lei fala e eu coloquei para ficar mais didático causalidades internas e causalidades externas. Nós vamos falar também sobre o gênero. Se fala muito em gênero na nossa sociedade, no sentido da sexualidade, no sentido de macho e fêmea, homem e mulher. Mas o gênero vai muito além disso. E é uma lei pouco divulgada, pouco falada e pouco respeitada. É uma das leis mais quebradas que a gente vê na nossa sociedade e é por isso que tem muito desequilíbrio nesse nosso mundo 3D. E o outro tópico que vamos falar, nós vamos falar sobre a energia masculina e feminina na manifestação da realidade. Aí eu vou falar um pouquinho do conteúdo que a gente tem no nosso módulo Rituais Alquímicos de Manifestação.
Então, sabe, você já ouviu falar em magia, pessoas que fazem magia, pessoas que fazem o que chamam de feitiçaria, que chamam de, seja qual for o nome que é dado, né? Algum trabalho, uma simpatia, um trabalho de, seja do que for, né? De alguma religião, religiões de matriz afro, eles usam exatamente a lei do gênero. E você vai entender por que funciona, tá? E como é que é usado isso. E deixar também aí o preconceito de lado com relação ao preconceito e o medo, principalmente o medo dessas coisas de magia, de feitiçaria, de trabalhos e tudo mais. Porque se você entender o que é isso e como que funciona, você não precisa ter medo, tá? E o importante disso tudo não é só para você entender essa parte, mas é para você saber utilizar a energia do gênero, masculino e feminino, em equilíbrio na sua vida. Por exemplo, a Louise Hay falava muito disso, que era necessário nós termos as duas energias em equilíbrio no nosso corpo para que a gente pudesse viver uma vida mais saudável e de manifestação da realidade de uma forma mais equilibrada. Então, você vai entender o gênero como energia. Ok, e vamos falar também sobre o consciente e o subconsciente, porque é nessa lei do gênero, que se trata da relação da mente consciente e da mente subconsciente. A própria psicologia, a psicanálise, identificou a lei do gênero como consciente e subconsciente. E você vai entender por que aqueles textos antigos, os textos tanto da Bíblia quanto de outros livros, ditos livros sagrados e escrituras de outras religiões também, falam que a mulher tem que ser submissa ao homem, esse tipo de coisa, o homem é o cabeça da mulher, que esses termos, essas partes desses textos sagrados foram tidas como literais e gerou uma interpretação literal. Mas será que é literal a interpretação quando esses textos falam de a energia, o masculino ser superior ao feminino? Será que é realmente para ser interpretado literal? Ou será que existe uma interpretação mais profunda e mais misteriosa nesses aspectos? Nós vamos saber disso hoje. Tá vendo? Hoje vai ter bastante coisa aqui para você aprender. Porque quando eu faço live, quando eu dou workshop, eu não economizo no conteúdo. Porque se tem uma coisa que eu acredito, é na abundância da informação e do conteúdo. Então, eu realmente não escondo nada, tá? Eu passo aquilo que é possível ser passado dentro do curto espaço de tempo que nós temos aqui na internet. E tem também, claro, gente, conteúdos que a gente evita um pouco de falar no aberto, não porque queira esconder, mas, por exemplo, algumas pessoas criticam que as interpretações realmente metafísicas desse livro, do Kybalion, e, por exemplo, o que eu vou falar aqui de rituais alquímicos de manifestação, muitas pessoas não estão preparadas, elas têm medo, elas não têm a consciência aberta para receber a informação de uma forma saudável. E aí o que é que acontece? Gera mal entendidos. Então, a gente tenta dar a lição de uma forma didática, de uma forma leve, de uma forma respeitosa, de uma forma que as pessoas, a maioria, vão entender. Só que, claro, dentro do curso, a gente é um pouco mais... porque se a pessoa entrou no curso é porque ela quer aprender, e aí a gente é um pouco mais enfático nos ensinamentos lá, até na hora das aulas, tá bom? Mas eu tenho certeza que pela lei da atração, que aqui no livro Kybalion fala, aqui no iniciozinho, gente, no livro Kybalion fala, se você tá com esse livro na mão,
é porque você atraiu esse livro, tá? Ele fala exatamente isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque quando eu li essa parte, quando eu peguei esse livro pela primeira vez e eu li essa parte, as lágrimas escorreram, porque eu passei a vida inteira procurando respostas, desde criancinha. E aí, quando eu encontrei esse livro, realmente eu senti que eu tinha encontrado aquilo pelo que eu tinha procurado a vida inteira, né? O conhecimento. Então, aqui está na página 18, ele fala assim, de modo que... ele fala assim, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. Do modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. Então, eu digo isso para mim mesma. Sempre que eu faço turmas do curso Kybalion, eu falo para mim mesma, sabe? Assim, emanando essa energia para atrair os alunos certos, porque eu também me preocupo com isso, gente. Eu tenho esse cuidado de preparar a minha energia para toda a turma que vai iniciar, atrair os alunos certos, porque o conteúdo realmente pode chocar algumas pessoas que não estão preparadas para receber aquele conteúdo. Então, eu falo assim, só dará atenção a este curso quem tiver a preparação especial para receber os preceitos nele transmitidos. Aí eu fico falando isso, que venham as pessoas que atraíram esse curso para elas, que venham as pessoas que estão no tempo certo de receber esse conteúdo para a expansão de sua consciência, que estão com a consciência certa, com a atitude certa para receber no tempo adequado, que é o tempo delas, esse conteúdo. Eu falo muito isso porque realmente quando entra, já tive experiência, gente, de ficar, sabe, logo no início, divulgando para todo mundo, querendo que todo mundo entrasse, não fazendo nenhum tipo de, sabe, tomando nenhum tipo de precaução. E o que acontece? Às vezes a pessoa entra, a pessoa não está preparada, isso acontece também no da jornada, e aí a pessoa não entende, a pessoa às vezes dá problema dentro do curso, e não é legal nem para nós, nossa equipe, que está trabalhando com tanto carinho para manter tudo certinho, para que todo mundo fique bem, né? Não é legal para nenhuma das partes. Então, eu fico usando muito isso aqui e eu faço exatamente isso, porque eu tenho certeza que os autores do livro Kybalion, eles tinham essa intenção. Nós vamos lançar o livro, porque antigamente esse conhecimento ele era passado oralmente, de boca a boca, do mestre para o iniciado. Aí aqueles iniciados se tornavam mestres e passavam para os próximos iniciados e nunca era escrito. O único registro escrito que se tinha antes era a Tábua Esmeralda, que são apenas 16 axiomas ali, são axiomas pequenos, enigmáticos, escondendo uma verdade que não está tão detalhada quanto no livro. Aí, alguém que não se identificou, apenas colocou como 3 iniciados, resolveu colocar todo o conhecimento que havia recebido como iniciado de algum mestre hermético que passou oralmente para ele ou para ela, não sei quem escreveu, e botou no livro em 1908. Aí ele fala exatamente isso, que essa é a oração que ele faz, que esse livro chegue somente para aquele que tiver a preparação especial para receber os preceitos nele transmitido. Aí ele fala assim, esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, que é a lei que nós vamos estudar hoje. No seu aspecto de lei da atração, aí lembra que eu falei para você que ele parece com a lei da atração demais? Então, no seu aspecto de lei da atração, porque ele tem um aspecto igual da lei da atração, que é atrair aquele que emanou um sinal. Emanou o sinal do quê? Eu quero aprender, eu quero expandir a consciência, eu estou preparado, eu vou, se der medo, eu vou com medo mesmo, porque agora, sabe? E realmente, ele fala aqui, ó,
o princípio hermético de causa e efeito no seu aspecto lei da atração levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do seu discípulo. E eu realmente fiquei muito emocionada quando eu li isso a primeira vez nesse livro, que fica bem no início, na página 18. Ele diz assim: esta é a lei, o princípio hermético de causa e efeito no seu aspecto lei da atração levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Então eu fiquei assim, ai, sou uma selecionada pelo universo. Eu emanei um sinal genuíno de alguém que queria realmente aprender uma resposta, ter uma resposta. Eu já estava assim a vida inteira procurando e chegou um momento assim que eu falei para mim mesma, sabe de uma coisa? Eu já tentei de tudo, eu já estudei tudo e nada funcionou realmente na minha vida. As coisas não estão como eu quero, as coisas não parecem equilibradas na minha vida, então eu quero algo que funcione. E aí eu até contei aqui no início das nossas aulas sobre a transmutação mental que eu aprendi no livro, e foi na lei do gênero que eu entendi sobre a transmutação mental. Ele vai repetir sobre a transmutação mental na lei do gênero, tá? E foi, então, gente, eu digo para você, quando a gente vê alguém, né, tendo resultados bons, não pense que, pelo menos comigo não foi assim, eu não acredito que tenha sido assim com outros professores, que você dormiu uma noite e acordou no outro dia iluminado, com a consciência mais expandida, cheio de conhecimento. Não! Olha, o Tony Robbins, por exemplo, ele conta que em 4 anos ele deu um salto quântico na vida dele. Ele, no livro Desperte Seu Gigante Interior, ele conta que ele estava indo de helicóptero dar a palestra dele, que é uma das palestras que ele dá, que hoje é mais de 10 mil pessoas, num estádio inteiro que ele lota de pessoas, né? Então, ele estava falando que ele estava nesse helicóptero indo para a palestra e ele viu um engarrafamento imenso. E aí ele olhou, ele disse, poxa, eu espero que esse engarrafamento que está tendo, algum problema, alguma coisa aconteceu, e eu espero que esse engarrafamento que está tendo não atrapalhe o pessoal de vir para a palestra. Só que quando ele chegou lá no prédio da palestra, o engarrafamento era das pessoas que estavam indo para a palestra dele. E ele disse que ele pensou, uau, esse engarrafamento é de gente vindo para a minha palestra. Ele disse, surreal. Há 4 anos eu era um jovem que lavava o meu tênis na pia do banheiro. Morava numa kitnet, não tinha dinheiro, estava doente, estava totalmente assim, uma sensação de fracasso. E em 4 anos ele já estava aquele sucesso, causando um engarrafamento de gente para ir falar com ele. E só que o Tony Robbins, ele simplesmente dormiu e acordou, Tony Robbins? Não. Ele conta que foram nessa fase que ele lavava o tênis dele na pia do banheiro e morava no kitnetzinho, não tinha nem comida para comer direito. Ele conta que nessa fase ele já disse, chega, tem que mudar a minha vida. E foi quando ele encontrou a PNL, Programação Neurolinguística. E ele leu simplesmente, um atrás do outro, 700 livros de PNL, de Programação Neurolinguística. 700 livros. Gente, o homem virou uma máquina de estudar para expandir a consciência dele, para chegar onde ele chegou, para ter o resultado que ele teve, né? E eu até estava conversando numa entrevista que eu fiz no canal há pouco tempo com um outro amigo, né, que é o Thiago Benevides. Ele estava falando que quando ele morava em San Diego, ele era um imigrante pobre, não tinha condições, ele estava bem acima do peso. Ele encontrou a palestra do Bob Proctor, que é A Ciência para Ficar Rico. E então o que é que aconteceu? Ele disse que todo dia ele saía para caminhar para ouvir
a palestra. Ele ia andando e ouvindo a palestra. E aí o que é que aconteceu? Ele disse que ele ouviu mais de 90 vezes a mesma palestra. E aí, né, ele tem lá o depoimento dele, do tanto que ele conseguiu emagrecer, manifestar a vida dos sonhos dele, mudou completamente. Então, gente, não é algo que acontece, a não ser que você seja assim, eu acho que já vem na Terra, igual o Eckhart Tolle, né? O Eckhart Tolle que numa noite ele queria se matar, ele tinha depressão, ele estava muito mal, e ele teve um sonho, uma experiência fora do corpo, transcendental, e quando ele voltou, ele já se vendo como o eu superior dele, quando ele voltou, ele já estava iluminado. Algumas pessoas vêm com uma missão assim, né? Mas no normal, nós aqui, pelo menos comigo não foi assim, apesar de eu ter tido uma experiência transcendental também no início, mas não foi tão transformadora quanto foi a do Eckhart Tolle, mas eu, ralei estudando bastante, perdi as contas de quantas vezes já li esse livro, já nem conto mais, leio, releio, leio só um capítulo, depois eu leio outro capítulo, depois o outro, é a base dos meus estudos, e aí a pessoa estuda uma vez, lê uma vez e diz, não entendi nada. Não entendi nada, é muito difícil, não entendi. Assisti uma vez a aula, não entendi. Não é assim, você tem que persistir. E depois desse livro, tem um bocado lá na nossa livraria, todos os livros que contribuíram para a minha expansão de consciência, e muitos deles eu li mais de uma vez, então foram madrugadas. Às vezes eu ficava até 3 da manhã estudando para poder, no outro dia, acordar 5 para meditar, porque era o tempo que eu tinha, porque 7 da manhã eu já tinha que acordar meu filho para arrumar ele para ele ir para a escola. Então, eu tinha que acordar 5 para dar tempo de meditar, de escrever no caderno da gratidão. Então, assim, sabe, gente, se você tiver a persistência, todo o conteúdo que eu já passei nessa semana aqui, se você estudar, rever, e as apostilas, já vai te ajudar bastante. Então, vamos lá, que eu já falei muito do meu depoimento aqui, tá? Vamos lá, a lei das causalidades. Essa aula vai ficar grande. A lei das causalidades. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Caibalion, página 98, se você quiser ler mais, tá? Esse é o axioma da lei das causalidades ou lei da causa e efeito. Então, gente, o que ele está falando nesse axioma? Axioma são frases meio que enigmáticas, como se fossem charadas, que escondem um significado mais profundo. Então, ele fala aqui nesse axioma, toda causa tem seu efeito. Não significa, se toda causa tem seu efeito, nada fica sem produzir um efeito. Se você fez algo, pensou algo, falou algo, tudo isso gerou uma causa que vai criar um efeito. Tudo isso é uma causa. Então, tudo que se faz produz um efeito para aquele ato, para aquele pensamento, para aquela palavra, para aquela ação. Então, essa é a lei da causa e efeito. Tudo que é feito tem seu efeito. Então, existe uma responsabilidade aí. Responsabilidade do quê? Que você vai causar com o seu pensamento, com o seu sentimento, com a sua ação, com as suas palavras. Tudo vai gerar um efeito. E esse efeito volta para quem o emanou. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. Então, ele está dizendo assim, que tudo acontece de acordo com a lei. Nada escapa à lei. Ele termina aqui falando o axioma, mas nada escapa à lei. Só que ele diz assim, que existem vários planos de causalidade.
não existe só uma causa. Quando você vê o efeito, aquele efeito foi gerado por várias causalidades, que a gente vai entender aqui. Vamos lá para o próximo slide. A lei das causalidades ainda. Algumas coisas a considerar sobre a lei das causalidades ou causa e efeito. Essa é a lei que é chamada de lei do karma, tá? Só que, entenda, eu vou explicar para vocês, não é o karma como um sentido de religioso, como nas religiões hindus, ou na religião espírita, ou nem na religião budista, ou qualquer religião que utilize-se desse termo, karma, né? Que é levado, às vezes, a uma interpretação um pouco extrema. E eu vou explicar para você. Então, vamos lá. Não existe acaso, coincidência, sorte ou azar. Existem apenas resultados, tá? Então, ele está dizendo o seguinte, não existe acaso, coincidência, sorte, azar. Então, esse tipo de coisa são, como ele fala no axioma, que foi no slide anterior, ele disse o seguinte, que o acaso é simplesmente um nome dado para uma lei não reconhecida. Você não sabe as causalidades, mas tudo tem uma causa. Se está chovendo, essa chuva é o efeito de alguma causa que a originou, tá? Então, esse negócio, fulano tem muito azar. Fulano é azarado, pé frio, né? Pé frio. Não é. Existe um motivo que o tornou daquele jeito. Não azarado, porque azar não existe. Ele está apenas tendo os resultados. Ou fulano é abençoado, tem muita sorte. Eu ouvia muito essa expressão, fulano nasceu virado para a lua, consegue fazer dinheiro com muita facilidade, tudo dá certo para ele. Existe uma forma de você criar a própria sorte, gente. Você criar a própria sorte. No livro Sete Fala, a Eterna Validade da Alma, eu até expliquei quando nós liberamos aqui as 5 aulas que teve aqui no nosso canal, como a consciência cria a matéria. É uma parte do livro em que ele fala exatamente isso, que quando você assume o domínio da sua consciência, você consegue viver uma vida que as outras pessoas vão olhar para você e pensar que você é abençoado, que você é sortudo, que você nasceu virado para a lua, você se torna um imã das coisas boas, assim como você pode se tornar um imã do azar, daquilo que chamam de azar, das coisas ruins. Entendeu? Você se torna um imã. Só que você pode se tornar um imã conscientemente ou inconscientemente. Como você quer ser? Eu quero ser um imã conscientemente, né? Eu procuro ser um imã conscientemente. Então, se você fala, que coincidência que a gente está aqui, que coincidência, né? Mas na verdade não é coincidência. Existiu uma causalidade que gerou aquele efeito que você está chamando de coincidência. Ok? Então vamos lá. Eu não uso mais essa palavra sorte e azar. Fulano deu sorte. Nossa, levou, como diz lá na minha terra, levou largura. Não sei como é na terra de vocês. Acaso é simplesmente um modo de exprimir causas obscuras. Ou seja, quando você não conhece as causalidades que geraram aquele efeito, você chama de coincidência ou de acaso. Você simplesmente conhece o efeito, mas não a causa. Toda ideia, todo pensamento, todo ato tem seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Então, ele está falando o seguinte, toda ideia, todo pensamento, está pensando que pensou não vai ter resultado dos seus pensamentos? Você está pensando que, ninguém está sabendo o que eu estou pensando aqui, é segredo. Mas o universo está sabendo, porque pensamento é uma coisa, pensamento é eletromagnético. É por isso que eu gosto tanto do livro Sete Fala, ele combina muito com Caibalion. Ele fala assim, pensamentos, sentimentos e emoções emitem um sinal eletromagnético que vai atrair coisas de igual frequência. Então, pensamento não fica impune. Isso que você pensa o dia inteiro, isso que está dominando o seu dia,
essa preocupação, esse medo, essa angústia, esses pensamentos, eles estão emanando um sinal. Eles estão criando uma causa. Eles são a causa de efeitos que vão ser criados. E você está se tornando um imã dos pensamentos predominantes na sua vida. Então, ele está dizendo aqui, toda ideia, todo pensamento, todo ato, porque as pessoas acham assim, não, ficou só na mente, ninguém vai saber, né? Só se for lá e fazer. Mas é isso que Jesus falava nos evangelhos. Quando Jesus disse, se você olhou para a mulher e já imaginou, né, tendo relação com ela, você já fez. Não tem a diferença para o universo, não tem a diferença de ter feito de fato com de ter feito no pensamento. Para o universo o sinal é o mesmo. Só que, claro, para a sociedade, para nós humanos, a gente ameniza mais quando é só no pensamento que a pessoa faz as coisas do que quando é de fato no ato. Porque o ato físico, gente, ele é o resultado de um padrão de pensamento. Então, se a pessoa só pensa desgraça, só pensa... no livro de Mirdade, que é outro livro que também, gente... Olha, só indicando o livro aqui. No livro de Mirdade, que é outro livro que também é muito congruente, o pessoal do curso sabe que eu indico o livro de Mirdade. Só que é uma linguagem poética, é uma linguagem também um pouco mais complexa de entender, mas eu só entendi o livro de Mirdade depois que eu entendi o Caibalion. Então, o livro de Mirdade, ele fala assim, que ninguém que matou outra pessoa, um assassino, cometeu aquilo assim do nada. Tipo, foi num momento. Não. Aquilo antes chicoteou, ele usa o termo chicoteou o seu próprio sangue, as células do seu corpo, com pensamentos de morte, de assassinato, de violência. Embebedou-se de pensamentos, sentimentos e emoções de violência para que então pudesse desferir o golpe fatal na outra pessoa. Então, ele fala exatamente isso, tá, gente? Então, ele fala, o pensamento, ele cria efeitos. O pensamento não fica impune. O pensamento é capturado pela lei da causa e efeito, que vai gerar um efeito de igual frequência. Então, todo ato tem resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Por que ele utiliza esse termo grande cadeia de causa e efeito? Porque não é só o pensamento de uma única pessoa. O teu pensamento, o pensamento do vizinho, o pensamento de todos da sua família vai gerar uma grande cadeia de causa e efeito, que cria o quê? Como eu já tenho vídeo no canal falando de egrégora. A egrégora é a emanação dos pensamentos, sentimentos, emoções e atos eletromagnéticos que são enviados para o universo, criando uma espécie de nuvem eletromagnética em cima daquela família, em cima daquele bairro, em cima daquele país. E a nuvem global que acontece no mundo todo. E essa nuvem global, ou a nuvem familiar, né? Tudo isso, por exemplo, constelação familiar vai estudar exatamente isso. A causa e efeito, a lei das causalidades é exatamente muito aplicada dentro da constelação familiar. Porque para você entender, você diz, não, foi um indivíduo lá atrás, meu tataravô. Às vezes o que o tataravô fez vai gerar uma cadeia de efeitos até na terceira e quarta geração. E aí a constelação familiar vem dizendo que está tudo conectado, que você precisa ali, ao invés de excluir, você incluir e curar aquilo. Porque existem causalidades que geram efeitos até nas próximas gerações. Aí a gente vai falar dos efeitos internos e externos, que é o próximo tópico. Existem causalidades internas e externas, ok? Então, cada indivíduo emana uma causalidade interna, que gera, por sua vez, na cadeia de eventos de causa e efeito, na sociedade, na família, no mundo, uma causalidade
externa. Então, assim como eu influencio o meio também é capaz de me influenciar através da energia dessa egrégora que é criada pelas emanações dos indivíduos. Então, essa egrégora, ela passa a se tornar uma consciência coletiva ou inconsciente coletivo, como chamava o Carl Jung, ok? E ele vai influenciar, é como se transformasse numa consciência de pensamento próprio que vai influenciar a vida de quem está debaixo daquela nuvem. Ok, vamos lá, próximo slide. Essa lei é um pouquinho mais complicada de entender, tá? Mas você consegue. As causalidades externas, nós já começamos a falar aqui das causalidades externas, foi quando eu falei aqui das egrégoras, de que o seu pensamento que você está pensando aqui hoje, o que eu penso, por exemplo, afeta direta ou indiretamente a vida do meu filho, né? Que ele faz parte do meu núcleo familiar. Afeta a vida do meu marido, afeta a vida de pessoas próximas a mim. Ok? Então, tudo que você pensa, seus sentimentos e emoções, de uma forma ou de outra, cria efeitos na vida das pessoas à sua volta. Então, vamos ler aqui o que está escrito no Caibalion, página 103. A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade dos que a rodeiam e manifestam pouca liberdade. Então, ele está falando o seguinte, que a maioria das pessoas tem pouca liberdade de escolha. Sabe aquela história de fulano está assim porque quer, fulano tem esse resultado na vida porque quer, só porque ele quer. Não é de fato que ele queira isso, é que ele não tem um nível de consciência que lhe permite ter liberdade de quebrar as causalidades externas, que são a hereditariedade, a influência do seu meio. Ele não tem força para isso. Então, existe sim. Você passa... Essa lei, quando eu entendi essa lei, a parte das causalidades externas, porque essa lei da causa e efeito, as pessoas só querem pegar um pedaço dela. Só o pedaço da causalidade interna. E dizer assim, ó, tá vendo? Se está passando por isso é porque fez por merecer, aí aponta para acusar o dedo para o outro. Então, assim, essa lei me ajudou a ter o meu sentimento de não julgar, não julgar. Então, quando eu passo e eu vejo alguém que está na calçada, né, ali, um morador de rua, alguém embriagado, jogado na sarjeta, utilizando drogas, está naquela vida, eu não fico olhando e dizendo assim, ah, tá vendo? Tá ali porque quis, criou essa realidade para ele, aí fica apontando o dedo. Então, muita gente usa a lei da atração, lei do karma, causa e efeito para acusar o outro, olhar para a desgraça do outro e dizer, você fez por merecer, por isso que você está assim. Só que a lei da causalidade, ela está dizendo assim, que a maioria das pessoas, elas são mais ou menos escravas da hereditariedade, do seu meio. Elas apresentam pouca consciência, pouca liberdade. Então, lá no fundo, elas sabem que elas não querem estar ali, mas elas não têm força. Elas não têm força, consciência suficiente para se levantar dessa situação. Então, tem pessoas que realmente não têm. Então, não tem essa consciência. E qual é a saída para isso? São guiadas, olha aí as pessoas, são guiadas pelas opiniões, os costumes e as ideias do mundo exterior. E também pelas suas emoções, sensações e condições. Ou seja, essas pessoas, muitas pessoas que não têm força para mudar a sua própria vida, força interior para mudar a sua própria vida, elas são pessoas que são mais ou menos escravas do quê? Do meio que elas vivem, da hereditariedade, dos costumes familiares. Elas são escravas também das opiniões das pessoas. Sabe aquela pessoa que não faz nada com medo da opinião do outro?
Então, ela fica com medo da opinião do outro e aí ela se prende, ela se priva de fazer o que ela quer, porque a opinião do outro paralisa ela. Então, é pouca liberdade, pouca consciência. Os costumes e as ideias do mundo exterior. É aquela pessoa que diz assim, mas eu não, porque eu nasci no Brasil, ou porque eu nasci numa família pobre, então não dá, não tenho condições de ter, sabe? São pessoas que não têm, a causalidade externa é muito mais forte que a interna. Ela não tem força interior para lutar contra a egrégora imensa que já está oprimindo a vida dela. Elas não têm essa força. Além delas serem dominadas pelas causalidades externas do meio, da opinião que elas vivem, de onde elas moram, elas também são dominadas, são escravas das próprias emoções, sensações e condições. Então, assim, são pessoas bem diferentes do que a gente falou na aula passada, do mestre hermetista, né, ou dos estudantes avançados, que tem o equilíbrio emocional, que montam nas suas emoções e diz, não, eu mando em você tristeza, eu mando em você raiva, eu sou o senhor das minhas emoções e dos meus estados mentais. Elas não. Essas pessoas aqui que ele está falando são escravas das suas emoções, sensações e condições. Ou seja, quando a tristeza vem nelas, a tristeza derruba elas, elas experimentam a tristeza de uma forma tão intensa que elas não têm força para sair de lá. A tristeza vem e dá uma surra nelas e elas não têm forças para se levantar, né? Então, ou seja, quando ela está alegre, ela fica muito feliz, ela fica um amorzinho com todo mundo, positiva, achando que tudo vai funcionar. Aí quando o pêndulo vem e leva a emoção dela para o negativo, o que é que ela faz? Ela se entrega totalmente, ela não tem forças. Então, são pessoas mais ou menos escravas das próprias emoções e do meio em que elas vivem. Então, esse é o desafio na lei da causa e efeito ou lei das causalidades. É você fazer com que as tuas causalidades internas, a tua vontade interior seja mais forte do que o mundo inteiro à tua volta. Só que, como que eu faço isso, Mai? Vamos ver aqui, você vai aprender hoje. Não manifestam domínio próprio algum, ou seja, ele está dizendo as pessoas que são dominadas pelas causalidades externas. Elas não manifestam domínio próprio algum, elas não têm domínio próprio algum. A maioria das pessoas são arrastadas como a pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e às condições e desejos internos. São levados pelas vontades de outros mais fortes que elas. Ai, gente, é muito triste isso, mas a maioria, infelizmente, das pessoas vivem uma vida assim. E é por isso que elas vivem uma vida de sofrimento. E eu digo para você que eu, até pouco tempo, não muito tempo não, eu era uma dessas pessoas. Uma dessas pessoas. Sem domínio próprio algum. Era dominada pelo meio em que eu vivia. Era dominada pelas minhas próprias emoções, pelo vai e vem do pêndulo emocional. E era dominada e levada por vontade de outros mais fortes que eu. E aí você vai ver que nessa última parte aqui, outros mais fortes que você vai entender da lei do gênero. Pessoas que têm muita energia masculina são pessoas mais fortes, dominadoras. Pessoas que têm pouca energia masculina e uma predominância de energia feminina são pessoas que se deixam dominar por outras mais fortes, com a energia mais predominante. Não é que uma energia é melhor que a outra. As duas têm funções diferentes e características diferentes e as duas são necessárias em equilíbrio. E eu vou explicar para vocês depois
sou uma pessoa de energia muito feminina, não sou uma pessoa com uma predominância de energia masculina. Sempre fui uma pessoa com predominância de energia feminina. E então o que é que acontece? Entender para mim a lei do gênero foi libertador, tá? Então, gente, como é que a gente não... que a gente escapa? A gente ninguém quer ser assim, né? Essa característica aí muito triste. Como é que a gente escapa disso? Então, quando você vê alguém ali na rua jogado, alguém que não consegue mudar a vida, aquela pessoa simplesmente se inclui nessa característica, que as causalidades externas exercem um poder muito grande sobre elas e a força de vontade interior, o poder interior daquela pessoa é muito pequeno. Na verdade, não é pequeno, é imenso, mas ela é como aquele elefante que foi criado no circo, que desde pequenininho, amarrado numa cadeira e cresceu, amarram ele na cadeira e ele tendo a lembrança de que ele não conseguia quando era pequeno, ele pensa que ele não tem força, ele não conhece o próprio poder. E aí ele fica lá, ele mal sabe que ele tem força para derrubar o circo inteiro, mas ele já foi condicionado. Então, infelizmente ou felizmente, porque tudo é uma questão de ponto de vista, né? Quando a gente olha a lei das polaridades, a maioria das pessoas, a nossa sociedade foi criada para que a maioria das pessoas fossem como essa descrição que a gente acabou de ler. Totalmente dominadas, rebanho das mentes mais fortes, mais dominantes, das causalidades externas. Não tem muita liberdade, tem pouca liberdade, porque o nível de consciência que essa pessoa tem é muito limitado. Então, às vezes, quando eu posto alguma coisa assim que puxa muito a responsabilidade para a própria pessoa, né? Algo como, por exemplo, Louise Hay tem uma filosofia bem forte nessa questão de puxar a responsabilidade para si. Então, às vezes, quando eu posto algo assim, como, por exemplo, eu fiz uma postagem que dizia que tudo que você vivenciou, experimentou hoje foi criado pelos seus próprios padrões de pensamentos, sentimentos e emoções. E aí, de vez em quando, aparece uma centelhinha que ainda não entendeu que isso não é acusação, que isso é libertação. Ela pensa assim, não, eu não concordo, porque a minha infância foi muito traumática, você não conheceu meus pais, você não conheceu o que eu vivi, eu tô assim por causa deles. Aí começa a vitimização. Então, a vitimização nunca é um caminho de empoderamento pessoal para ninguém, gente. Porque põe o poder no outro, fora de você, nas causalidades externas. As causalidades externas existem? Existem, né? Um pai, uma mãe que não é bom, que abusa, que maltrata, que é negligente, existe? Existe. Só que o que você vai fazer? Você vai se deixar dominar pela causalidade exterior e dizer sou uma vítima e agora a minha vida não vai funcionar? Ou você vai despertar o gigante que tem em você e vai virar o elefante do circo que chutou o balde, saiu derrubando o circo inteiro e voltou para a floresta para ser livre? É isso que você tem que ser, tá? Então, é agora que nós vamos falar daquilo que te dá o poder de derrubar as causalidades externas, que te prendem, que te aprisionam, que te mantêm escravo da opinião das pessoas, que te mantêm escravo do meio. E você vai despertar esse poder interior, que são as causalidades internas, tá? Então, aqui nas causalidades internas, a gente fala sobre a vontade interior, prevalece sobre a vontade exterior. Então, qual a intensidade da tua vontade de mudança? Qual a intensidade do teu desejo de vencer? Qual a intensidade do teu desejo de fazer a sua vida dar certo, de não esperar por nada e nem ninguém? Ah, não, daqui a 3 meses eu faço isso porque agora não dá, sabe? A minha situação não tem condições. Eu vou esperar uma oportunidade aparecer. Tá bom, espera, continua esperando, né? Não, daqui a 2 anos eu faço isso. Não, eu acho que quando mudar o governo as coisas vão mudar.
Quando eu conseguir aquela promoção que eu quero, não, é porque agora no momento eu estou desempregado e não dá para eu conseguir isso, mas se eu puder... Sabe, aquelas pessoas que ficam esperando a causalidade externa mudar. Não, você vai fazer acontecer, sabe? Se você tem essa força interior, você já está num nível de consciência capaz que te dá liberdade suficiente para expandir, para se libertar das causalidades, das amarras externas, da hereditariedade, porque tem gente que... Não, sabe o que é? É porque é o meu metabolismo que é assim. O meu metabolismo é lento, por isso que eu não consigo emagrecer. Tá. E você vai aceitar? Você não quer isso? Você vai aceitar que o seu metabolismo é lento, que acabou, que não tem jeito para você? Não aceita, não. Vai se jogar a toalha e desistir do corpo dos seus sonhos? É isso? Ah, não dá, sabe? Porque é o seguinte, porque eu tenho as crianças, e aí as crianças... Gente, eu nunca me prendi por causa de filho. Nunca me prendi, gente. É claro que existem, sim, algumas limitações que quem é casado, tem filhos, tem, que quem é solteiro não tem. Mas, olha, quando eu morei no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, tinha aquelas montanhas que na época do verão e da primavera, as famílias colocavam bebezinho. Eu vi bebezinho quase que recém-nascido, levado naqueles canguru, e o pessoal subia a montanha, e eu ia com meu filho já maiorzinho, e ele, tô cansado, mãe, tô cansado. Não, bora subir a montanha, vamos junto. Põe as crianças na mochila e vai, leva. Sabe? Deixa disso. Então, quando você quer fazer uma coisa, gente, e a sua vontade é intensa, você dá um jeito. Sabe aquela pessoa que passou a vida inteira dando desculpa? Aí, quando surgiu um desejo, uma vontade ardente, por isso que Napoleão Hill fala do desejo ardente. Ele diz que ninguém chega a ter uma vida próspera, abundante, rica, sem desejo ardente. A pessoa tem fogo na barriga, ele fala fogo na barriga. Porque quando você tem vontade, você atravessa os oceanos, você dá o seu jeito. É disso que está falando a causalidade interna. A vontade interior, ela sai derrubando, ela sai destruindo toda a hereditariedade, ela sai destruindo toda a incapacidade. Ou você já não viu aquelas pessoas, aqueles para-atletas olímpicos ali? A pessoa sem perna, a pessoa sem braço, e a pessoa faz muito mais do que gente que tem os membros inteiros. Pensa na força dentro dessas pessoas. Ah, mas não tem uma perna. Enquanto tem gente que diz, eu não consigo porque eu não tenho uma perna. Aí você vê pessoas que transcendem, que não tem braço, não tem perna, que têm dificuldades físicas e fazem muito mais do que pessoas que têm os braços tudo inteiro. Entende? Porque aquelas pessoas, elas transcenderam as suas limitações físicas. Então, quando a vontade interior é potente, o desejo é ardente, a pessoa tem uma consciência, ela sai derrubando, seja o que for, ela não espera governo mudar, ela não espera alguém vir ajudar, ela não espera, ela faz acontecer. Essas pessoas são as pessoas que saem vencendo na vida. Tá? Enquanto não despertar a causalidade interior, as causalidades exteriores vão te escravizar. O nível de consciência determina o grau de liberdade. Então, a pessoa tem que expandir a consciência. Então, uma das coisas que faz com que um dos efeitos da expansão de consciência é o nível de liberdade que você tem, o nível de poder interior que você desperta. Gente, quando você descobre o poder interior, quando você descobre o poder que existe em você, você não espera mais. Você não espera para mudar a estação, você não espera para... Não, você faz acontecer, tá? Então, é o nível de consciência que determina o grau de liberdade que a pessoa tem. Se a pessoa, eu não consigo, não dá, eu não consigo. E ela não consegue mesmo, gente. Ela não consegue mesmo. Tem pessoas... Tem gente que consegue vencer a depressão, a síndrome do pânico, de uma forma sem muita dificuldade. Elas passam algum tempo ali, só que chega um momento que porque eu recebo depoimentos. Eu tenho alunos, principalmente na jornada, que há 4 anos usava remédio para depressão. Há 4 anos com síndrome do pânico. Fiz 21 dias de conexão com a minha centelha e sou outra pessoa.
21 dias. Foi um momento que a consciência se expandiu e permitiu que ela tivesse uma liberdade e um poder interior maior para quebrar aquilo. Mas tem pessoas que realmente não conseguem, não é que elas não queiram. Não é que elas não queiram, é que elas não têm força, não têm consciência suficiente para entender que elas têm poder dentro delas. Aí quando você fala, não, mas você tem poder interior, elas se sentem ofendidas. Você acha que eu já não tentei? Você acha, mas a culpa não é minha, a culpa é do fulano, do ciclano, do beltrano, disso e daquilo. Aí elas acham a culpa em todo mundo. E se você tenta dizer para elas, não, mas olha para dentro de você, você pode mudar, você pode... Não, você está dizendo que a culpa é minha? Você está me acusando? Pensa, tenta. Tem gente que não consegue, gente. Que está num nível de consciência que não lhes permite a liberdade de lutar por si mesmas. Tá? Então, por isso, expandir a consciência, você vai ver a liberdade que você tem. Quanto mais consciência, mais liberdade. É esse o equivalente. O universo não dá liberdade para quem tem pouca consciência. É igual um bebê. Eu pego um bebê de 2, 3 aninhos e digo, olha aqui, meu filho, toma o dinheirinho e vai lá na esquina comprar teu sorvete. Eu não faço isso, porque um bebê de 2 anos não vai saber. Não sabe nem o que é dinheiro, vai botar o dinheiro na boca e chupar. Porque não sabe. Entende? Então, é a mesma coisa. Pessoas adultas que não têm uma consciência expandida o suficiente, elas têm que ser escravas do meio delas, de pessoas mais fortes, de consciências mais expandidas que as dela, de consciências que vão dominar elas, porque elas não conseguem dominar a si mesmas. Tá? Infelizmente, essa é a realidade da maioria das pessoas. Não a sua que está assistindo aqui, porque até para você ver o tanto de pessoas que assistem uma live, uma aula como essa. Eu até acho que a nossa audiência é bem alta para o número de inscritos que a gente tem. Mas você vai, não criticando de forma alguma, outros conteúdos, milhões de pessoas, de consciências lá. Milhões. Foram lá para expandir a consciência? Não foram. Não foram. Foram porque foram levados pelo meio, pelas influências. Milhões de pessoas lá. Quem quer estudar para expandir a consciência? Você. Com certeza você é uma exceção na sua família. Com certeza você é uma exceção entre os seus amigos. Com certeza você é uma exceção no seu meio. Não é todo mundo que quer fazer um curso de expansão de consciência, que quer estudar um livro para mudar a sua vida. Elas acham que vai mudar a vida se algo externo a elas mudar. Então, se você está aqui, parabéns. Você está despertando seu poder interior. Você está entendendo que esse conteúdo é capaz de realmente mudar a sua vida. Por quê? Porque a Mais sabe ensinar, porque o livro é maravilhoso, de fato, mas porque você vai despertar o seu poder interior e você muda a sua vida. É você que muda com a aplicação do conhecimento que você recebe, tá? Então, quanto maior o nível de consciência, menor o grau de influência que as causas externas têm sobre o indivíduo. Olha aí, a libertação que o indivíduo que tem a consciência expandida, quanto maior, são graus de expansão, tá? São graus. Não significa que tem um diploma. Olha, recebi meu diploma de expansão de consciência. Não. O nível último de expansão de consciência é quando você se transforma no todo. Eu não sei vocês, mas para mim ainda tem muito chão pela frente para até chegar lá. Então, quanto maior o nível de consciência, menor o grau de influência das causas externas. É aquela coisa da transmutação mental. O mundo pode estar desabando, que a pessoa não é atingida, tá? Você lê mais sobre isso no Caibalho, a partir da página 104, se você tem essa versão verdinha aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Deixa eu ver como está aqui. Nossa, nós temos bastante conteúdo ainda e eu falei tanto. Vai ficar longa esta nossa aula, mas é conteúdo. Vocês gostam? Gostando? Não é? Coloca aí se você está gostando da aula. Então, vamos lá, gente. Próxima nossa imagem aqui. A lei das causalidades ou causa e efeito. Aqui a gente vai ver mais ou menos
a lei da correspondência junto com a lei da causa e efeito ou causalidade. Então, conforme a gente viu na lei da correspondência, que é a segunda grande lei, que foi lá no início, eu acho que foi a nossa segunda aula, ou foi terceira aula, tá aqui. As 5 aulas está disponível para você assistir, tá? Então, nós vimos que existe 3 planos da realidade, tá? O plano superior, o plano mental e o plano inferior. Nesse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos aqui em azul o plano superior, aonde está o teu eu superior, que eu gosto de dar a analogia dos 99% para 1% do teu eu inferior. Então, neste plano superior, ou plano espiritual, aonde está o teu eu superior, que é a tua verdadeira identidade, a maior parte de quem você realmente é, neste plano superior, o nível de consciência, o teu eu superior, que é a maior parte de você, tem um nível de consciência que permite o conhecimento de todas as causalidades envolvidas. Então, sabe aquela coisa, só Deus sabe? É verdade, só Deus sabe, só tua centelha divina sabe, só o todo sabe. Porque nós, enquanto estamos identificados, vivendo, conectados com o nosso avatar, vivendo essa experiência temporariamente humana, nós não temos capacidade nem intelectual, nem mental, nem de consciência, um nível de consciência para conhecer todas as causalidades envolvidas num efeito que nós observamos aqui no mundo inferior. Então, imagina a vida assim, como este desenho. Entre o mundo inferior e o mundo superior, existem as causalidades. Aí, o indivíduo que está no reino inferior, ou no plano inferior, que é um plano material, ele é o eu inferior e ele tem somente 1% de poder, de potência, que o seu eu verdadeiro, que é o eu superior, tem. Então, ele não tem um nível de consciência igual ao nível de consciência do teu eu superior, e muito menos igual ao nível de consciência do todo. Então, se ele não tem o nível de consciência do todo, então ele não conhece todas as causalidades, ou seja, todos os eventos, todas as causas que geraram o efeito que ele observa. Nós só temos o conhecimento dos efeitos que nós conseguimos perceber. Então, você vê aqui no desenho, o bonequinho, ele não está gostando muito, ele não está entendendo o que ele está vendo. O eu inferior aqui, que é 1%, ele não está entendendo muito bem. Então, o campo de visão dele, ele faz um julgamento com base no campo de visão limitado pelo nível de consciência que ele tem. Todos nós. Não interessa, você pode expandir a consciência o tanto que for aqui. Enquanto estiver logado neste avatar, neste reino de matéria, você não vai ter toda a consciência de conhecimento que o todo tem. Então, você vai fazer o quê? Um julgamento com base no campo de visão do teu nível de consciência que permite o teu nível de consciência. Aí você vê um efeito. Qual é o efeito? Alguém batendo em alguém. Uma pessoa brigando com a outra. Você está vendo. Você não sabe o que gerou aquela briga. Você está vendo. Não, eu sei. A pessoa está sendo grossa com a outra. Você só está vendo aquela causalidade ali. Lembra que eu falei numa aula anterior, aqui do nosso workshop dessa semana, que a pessoa presencia um acidente de carro, por exemplo. Alguém atropelou alguém, alguma coisa assim. E aí você viu aquele efeito, que foi um acidente. E aí você olha e diz, não, mas eu sei sim, eu sei qual foi a causa. A causa é que o motorista bebeu, estava bêbado e atravessou o sinal vermelho e atropelou alguém. Só que você só sabe esta causalidade. Só que quando um efeito ele se mostra pra gente, não existe só uma causalidade, existem várias, uma cadeia de eventos anteriores que antecederam a causalidade de o que fez ele beber. Por que esse homem bebeu
e pegou o carro e foi. O que aconteceu na vida dele para que ele tivesse na bebida um refúgio, alguma coisa? Entendeu? Vem desde muito antes tudo aquilo. E o horário que aquela pessoa atravessou a rua exatamente para se encontrar com o carro que iria passar. Existiu causalidade. Não, nem era para fulano ter ido naquele dia. A mãe falou para ele, não vai, não sai. Mas ele saiu, e aí ele saiu, e ele foi atropelado. E foi... Gente, no filme filme Benjamin Button, né, o curioso caso de Benjamin Button, é exatamente lei das causalidades ali. Ele fala, né, todas as causalidades que geraram o fato da bailarina ser atropelada. Então, ele está falando exatamente isso. Então, a gente não sabe as causalidades. Você vê uma pessoa jogada na rua, você não sabe que causalidades levaram ela a estar jogada na rua. Você vê uma pessoa, sei lá, dirigindo um carrão. Existiram muitas causalidades para levar aquela pessoa até lá. Tanto aquele efeito que a gente diz que, olha, que sucesso aquele efeito, quanto aquele efeito que a gente diz, olha, que fracasso aquele efeito. Todos os efeitos têm uma cadeia de causalidade. Você diz, mãe, mas quer dizer que, será que, como eu sempre vejo o pessoal falando, uma mãe que matou o próprio filho, mãe, isso é horrível, mãe, isso é horrível. Sim, mas você não conhece todas as causalidades envolvidas neste efeito que você olha e julga como sendo realmente reprovável, tá? Realmente reprovável, mas existe toda uma cadeia de eventos por trás que você não conhece. Então, nesse desenho que você está vendo aí, imagina que a parte que está aqui como causalidades é um lençol. É um lençol bordado. E você não está vendo o bordado do lado certo. Você está vendo do lado contrário. Quando eu faço um bordado, aquele bordado antigo, atrás do pano ficam fios coloridos que você não consegue entender. Você olha e diz, isso não tem sentido nenhum, esses fios servem para quê? Como é que é? Eu não estou vendo que figura esses fios estão formando. Então, você vê o bordado pela parte de trás, só que o teu eu superior, a tua centelha divina, o todo, que está no plano superior, que tem consciência de tudo, que conhece todas as causalidades, ele está vendo o bordado. Esse fio vermelho aqui é para fazer a florzinha, esse aqui. Ele está vendo o bordado e está tudo entendido. Está tudo explicado para ele. Ele tem um nível de consciência que entende tudo que está acontecendo, que conhece as causalidades. Nosso nível de consciência só nos permite conhecer os efeitos. Então, sempre que você vê algo, ao invés de você julgar pelo nível de consciência que você tem, que é limitado, você pode expandir o quanto for, que vai ser sempre limitado enquanto estiver nessa experiência temporariamente humana, você sempre não vai fazer um julgamento 100% justo, porque você não conhece todas as causas. E no livro de Mirdad, ele fala exatamente assim, que só a ignorância se apressa em vestir a toga de juiz, né? Porque você não sabe todas as causalidades que levaram aquele efeito. Então, se você puder convidar o cosmos como testemunha de acusação, aí você pode fazer um julgamento justo, né? Ele fala, então, essa parte aí é a lei das causalidades, tá, gente? É uma lei, assim, um pouco mais complexa de ser compreendida, mas ela é a lei que diz que toda causa tem um efeito. Então, assim, a pessoa que você olha e diz, fez a maldade para o outro, alguém que você acha que te enganou, que fez alguma coisa contra você, a pessoa nunca faz contra o outro, ela faz contra ela mesma, porque essa é a lei que diz que a pessoa tem um retorno. Claro que é diferente da compreensão da lei do karma, como é ensinado nas religiões, né? Que diz que exatamente o que você fez com o outro, exatamente que é o que vai vir para você, ou se você está vivendo isso na determinada coisa, é porque você
mereceu porque você fez o mesmo com alguém numa vida passada e tal. Não é exatamente dessa forma, porque nós vimos que existem as causalidades externas influenciando a pessoa. É uma pessoa que tem pouca liberdade e poder interior, mas existem as causalidades internas. E somente o nível de consciência determina qual causalidade vai ser a mais forte na vida da pessoa. Então, quanto maior for a consciência da pessoa, mais ela tem poder nas causalidades internas. Então, vamos lá para a lei do gênero. Ok, vamos lá. Lei do gênero. Essa lei, muito pouco compreendida e muito negligenciada no nosso mundo, nossa sociedade aqui. Então, vamos lá. A respeito da lei do gênero, o que é importante que a gente entenda? Que há gênero manifestado em tudo. Sim. Por quê? Porque tudo é criado a partir das duas energias. Gênero significa gerar, procriar, produzir. Então, é nesse sentido que é utilizado no livro O Caibalion. É no sentido de gerar, de procriar, de produzir. E aqui, fazendo menção da lei da correspondência, que foi uma das leis que nós estudamos essa semana, que existem 3 grandes planos da realidade, né? O grande plano físico, o grande plano mental e o grande plano espiritual. E a lei do gênero se manifesta em cada um deles. No plano físico, a lei do gênero se manifesta como através do sexo. No plano mental, por quê? Porque a relação sexual cria outros seres humanos, né? Reproduz, gera, procria. No plano mental, se manifesta como consciente e subconsciente. Mente consciente e subconsciente, que nós vamos conversar aqui hoje. E no plano espiritual, que é o plano invisível, o plano da energia, se manifesta como energia criativa ativa e energia criativa passiva, tá? Então, você pode ler sobre isso das páginas 105 a 120. Então, a lei do gênero. Para que qualquer coisa seja criada, é necessário haver a combinação das energias masculina e feminina. Então, você não manifesta nada na sua vida sem a combinação das duas energias. Só que não se preocupe, porque você já faz isso inconscientemente. Já é natural da gente utilizar as duas energias. Só que como não sabemos identificar cada uma delas, a gente acaba vivendo em desequilíbrio, se não souber identificar. E a lei, o gênero, energia masculina como energia masculina e como energia feminina, quando você reúne essas duas facetas da energia, você manifesta tudo na sua vida. A função da lei do gênero é criar, produzir, gerar. Então, a lei do gênero é, como eu falei, é produzir, criar, gerar, que é o termo gênero utilizado aqui. A energia masculina é a ação. Então, a energia masculina é o ato, aquilo que começa o processo de manifestação. Então, é a ação. Ela lança a semente, enquanto que a energia feminina é responsável pela germinação e materialização. Gente, a melhor forma didática de falar para vocês sobre a função dessas duas energias no universo é como acontece a concepção dos bebês, né? Então, primeiramente, a energia masculina, o homem, ele precisa ter desejo para lançar a semente no útero. E aí o útero recebe a semente e todo o trabalho é feito com o processo da germinação, com o processo da gestação. E então, quando a mulher dá à luz, acontece a materialização. Todo desejo que se manifesta, ou toda onda de informação que é recebida como uma semente, ela é colapsada e dada à luz pela energia feminina. A energia feminina dá à luz ao desejo que você quer materializar.
a sua casa, o seu carro, o amor da sua vida. É a energia feminina que materializa isso para você. Ok, vamos lá. A parte do princípio masculino parece ser a de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e assim pôr em atividade o processo criativo. Mas o princípio feminino é sempre o único que faz a ativa obra criadora. E ainda, cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Então, aqui nesse trecho, Caibalion, página 108, você vai ver ele explicar qual o papel e a importância de cada uma das energias do gênero, dentro da lei do gênero. Então, ele explica que a energia masculina, ela dirige certa energia, ou seja, lança uma semente no princípio feminino, que recebe essa energia, essa onda de informação e começa o trabalho duro, a obra ativa, a ativa obra criadora, criando, gestando, germinando o que você quer colapsar, o que você quer manifestar na sua vida. Então, é isso que... Então, a energia feminina, ela trabalha, digamos assim, o trabalho dela é mais longo e mais, digamos assim, intenso até que o da energia masculina. Ele vai falar aqui exatamente disso no livro, que a energia feminina é a que trabalha duro, que trabalha mais, faz a maior parte no processo de manifestação, a maior parte é feita pela energia feminina. É isso que ele está falando aqui. Por exemplo, você pode ver isso na gestação, como nascem os bebês. Né? O homem sente o desejo, porque sem desejo não tem semente. Até isso é uma representação. Como é que você vai ter as coisas se você nem deseja, se você nem quer, se você nem sonha? Quem não sonha não realiza. Então, tudo nasce do desejo. Por isso que eu falo muito que o desejo é a semente da realidade. Tem que ter primeiro uma semente para poder plantar, para nascer uma árvore. Então, assim, o homem tem seu desejo e aí ele fecunda a mulher, o útero, lançando sua semente no útero. E a maior parte do trabalho é feito por quem? Pela mulher, que fica 9 meses gestando, germinando, nutrindo, até que ela dá à luz. E o homem, a parte dele foi lançar a semente. E todo o trabalho duro é feito pela energia feminina. Só que ele diz assim, e ainda assim, cada princípio é incapaz da energia operativa sem o outro. Significa que a energia feminina, apesar dela fazer a maior parte do trabalho de manifestação da realidade que você sonha, ainda assim, ela não agiria sem a energia masculina. Então, as duas energias são importantes e têm papéis diferentes que se combinam, tá? Entendeu? Assim acontece. E como que eu posso utilizar esse exemplo na nossa manifestação da realidade? Por exemplo, no livro Caibalion, ele fala que a natureza é a manifestação física do aspecto feminino do todo. Ele fala exatamente. Ele diz assim, por isso que quando você está no seio da natureza, no seio da mãe natureza, você se sente como se você tivesse abraçado pela energia materna de Deus. Então, a natureza, sim. Por isso que a gente identifica como mãe Gaia, mãe natureza. Você já prestou atenção que quando você vai para dentro do mato, você vai para o meio das árvores, ouvindo os passarinhos, você está imerso num ambiente de natureza, você se sente como um bebezinho de volta no útero. Você sente aquela paz, aquele acolhimento, você se sente assim como se você estivesse num colinho de uma mãe tão carinhosa e amorosa. É essa sensação que a natureza traz para a gente, porque a natureza, ela representa a energia feminina do todo.
Então, sim, por isso que a gente chama de Mãe Gaia, planeta Terra Mãe Gaia, Mãe Natureza, porque a gente está identificando a energia feminina do todo. Então, como que esses dois princípios, energia masculina e feminina, são utilizados na criação da nossa realidade? A energia masculina, quando você sente o desejo por ter algo, você sente o desejo por ter um carro novo, o seu não está muito bom, você quer um carro melhor. Você sente desejo por uma casa, a casa dos seus sonhos, por um emprego, seja qual for o desejo que você tenha, que você queira manifestar, no momento em que você está sentindo esse desejo, você está emanando energia masculina. Exatamente. Você está assumindo o papel da energia masculina de lançar a semente. Então, o seu desejo é a semente, e quando você sente esse desejo e você diz, poxa, mas que vontade de ter a minha casa, de ter o meu carro, de ter o grande amor da minha vida, você está desejando, você está com aquela sensação de sonho, de desejo, de anseio, você está naquele momento vibrando energia masculina. Então, é a energia masculina que lança o foguete do desejo. Os Abraham usam essa expressão de lançar o foguete do desejo. Para quem? Para o universo. Então, o universo, por sua vez, ele é como se fosse um grande útero. Então, o universo é mais como um útero do que como, de fato, uma energia masculina. Então, a energia masculina do todo se manifesta nos desejos das suas materializações, consciências materializadas. Então, o universo, como um grande útero, recebe essas emanações das centelhas das pessoas que estão aqui nessa experiência temporariamente humana, emanando diariamente para o útero do universo sementes de desejos. Então, você, de certa forma, engravida o útero do universo com a semente do seu desejo. E por que que o Kybalion fala, lá na lei das causalidades que nós falamos, que pessoas fracas são dominadas por pessoas fortes? Por quê? Porque a pessoa que tem desejo fraco, vontade fraca, é uma pessoa que tem pouca energia masculina. Sabe aquela pessoa que deseja, mas eu desejo, mas, sabe, não dá, eu até queria, mas queria muito, mas não dá porque a minha idade, não dá porque a minha família, não dá porque, sabe, as minhas limitações, o meio é mais forte do que o desejo dela, entendeu? E aí ela tem pouca energia masculina, pouca energia de desejo. E a energia masculina é a energia que faz você jogar para o universo o teu desejo de uma forma intensa. Faz você engravidar o útero do universo com o seu desejo. E quem tem pouca energia masculina não consegue manifestar muita coisa na sua vida, porque tem pouca força de vontade. Então, a energia masculina, testosterona, é a energia da força de vontade. É a energia ativa do desejo intenso e ardente. Então, Napoleão Hill fala muito sobre isso no livro dele. Desejo ardente, fogo na barriga, tesão pela vida. Isso é energia masculina, tá? E a energia feminina, representada ali pelo útero do universo, que é uma expressão que a gente utiliza, recebendo esses foguetes de desejo, essas sementes, essas emanações. O universo está grávido de muitos desejos. Só que para dar à luz a esse desejo que está sendo germinado, você precisa também equilibrar a sua energia feminina. Como? Energia feminina é a energia do soltar. É por isso que muita gente que tem energia masculina forte, desejo intenso, elas conseguem emanar muito desejo, mas nem sempre elas realizam tudo que elas querem, porque elas não sabem equilibrar a energia feminina delas. Elas não sabem soltar, elas ficam ansiosas, elas ficam o tempo todo jogando, engravidando o universo, jogando desejo, e não dá um tempo para a energia feminina trazer calma, trazer paciência para elas, igual uma mulher. A mulher engravidou, eu tô grávida, né? Tô grávida. E agora?
Não, eu vou continuar tentando engravidar se eu sei que eu já estou grávida? Não, eu já engravidei. O que é que acontece com a mulher? Ai, não, eu quero engravidar. Mas que doidice, mas você já está grávida. Você quer engravidar, mas você já está grávida. Entendeu? Agora é só esperar nascer o neném. Aí a pessoa fica o tempo todo, ai, técnica, técnica, técnica. Quando você está fazendo a técnica, é a tua testosterona, a tua energia masculina que está emanando para o universo teu desejo. Energia masculina ativa. Quando você está good vibe, soltei, você está igual eu aqui, ó, grávida. Eu não estou tentando engravidar. Eu já estou grávida. Então, a pessoa que fica o tempo todo tentando manifestar o desejo dela, você já fez a técnica, você já fez as repetições, você já fez, então solta. A energia do soltar é a energia feminina. Aí a pessoa não sabe, aí está grávida e quer continuar engravidando. Mas como? Não faz sentido. Se o seu desejo já foi para o útero do universo, se a lei da germinação, o como, o quando, o onde, é com o universo. Vai vir, você só tem que equilibrar aí agora em relação a este desejo que você já emanou energia masculina para esse desejo. Ok, agora você tem que manter a calma e esperar. É a energia da calma, da paciência, da mãe que sabe que estou grávida aqui, agora é só esperar, o neném vai nascer. Eu tenho certeza que o neném vai nascer. Tá? Eu estou grávida aqui, minha barriga cresceu. Assim é com nossa semente do desejo, tá? Então, o passo 1, que é quando você emana o teu desejo, é energia masculina, energia de força, de poder, de desejo, de vontade, de tesão, de intensidade. É quando você lança o seu desejo. Energia feminina é quando você solta, você espera. Se eu já estou grávida, eu não vou ficar igual uma doida tentando engravidar de novo, tá? Não faz sentido, mas a gente já engravidou o útero do universo e continua tentando engravidar de novo. Mas você já não engravidou o útero do universo? Por que você está ainda aprendendo isso? Ah, mas não manifestou ainda, não manifestou ainda. Já pensou se eu ficasse todo dia? Ai, meu Deus, mas não nasceu ainda, mas não nasceu ainda, mas não nasceu ainda. Não, eu estou de boa, tá? Então, assim, como é que a energia masculina é utilizada e feminina, é mais a energia masculina, utilizada, como eu falei para você, em rituais, ou rituais alquímicos, ou rituais chamados de magia, ou rituais... Você vê energia masculina manifestada. Por exemplo, dentro do xamanismo, dentro das tribos indígenas, quando os índios se reúnem e fazem aquelas danças, todos juntos, eles dançam, 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 batem o tambor, balançam o chocalho, gritam. Naquele momento, a explosão de energia que eles estão emanando ali é energia masculina, jogando para o útero do universo o desejo que eles querem manifestar. Então, isso é chamado ali o xamanismo, por exemplo. Neste momento, neste ritual, é energia masculina. Agora, dentro, por exemplo, das religiões de matriz afro, qual é a forma que você vê a energia masculina ali sendo utilizada? Quando o pessoal está em roda, batendo tambor, dançando, dançando, rodando, rodando, rodando. Aquilo é energia masculina. Uma explosão de energia masculina. Agora, quer as igrejas evangélicas? Ótimo, já até vi muito isso, já fiz parte, já até senti essa energia nessas igrejas. Está ali cantando e o pastor está gritando, e é fogo, fogo, fogo. Aí todo mundo começa e fala em língua, e fala não sei o que, e gente cai no chão, e gente... É uma explosão de energia masculina ali. É energia, eles estão sentindo, eles não estão fingindo, gente. Eles não estão fingindo. Os índios não estão fingindo, quando eles estão dançando e balançando o chocalho, eles estão repletos de energia naquele momento. Predominância masculina, emanando o desejo dele. Dentro também dos centros, né, de matriz afro, também eles estão sentindo, e dentro das igrejas evangélicas. Não é fingimento, não é. É energia, uma explosão de energia lá. Cada um emanando o seu desejo da sua forma lá. Uns caem no chão e rolam, outros se tremem todo, outros começam a falar em línguas, em balbuciar lá. É energia, explosão de energia masculina isso. Entendeu? Então, dentro de rituais também, rituais de manifestação, por exemplo, pode ser através de dança, pode ser através de gritos, pode ser através de... Ou seja, é uma energia tão forte que se manifesta na pessoa, que a pessoa grita e
sabe, explode para o universo o que ela deseja, tá? Então, é o momento da emanação do desejo, é a energia masculina. Então, dentro das ritualísticas, seja qual for, ritualísticas de religião, ritualísticas de seja qual for o tipo de crença, é a energia masculina que você está vendo ali no momento daqueles rituais, tá? E a energia feminina é quando soltou para o útero do universo. Ok? Então, ficou entendido sobre energia, como a energia masculina e feminina, ela é manifestada nesses aspectos? Dentro do nosso curso Kybalion na Prática, tem um módulo Rituais Alquímicos de Manifestação, onde eu ensino 10 rituais utilizando a energia masculina para manifestação, tá? E a energia feminina, a energia feminina é a parte mais difícil, né? Porque é a parte do soltar, né? A gente sabe pedir a energia, tanto que você vê na sociedade, a predominância de energia masculina que é, aí a mulher sendo, né? É mais difícil o trabalho da energia feminina, né? É fácil a gente pedir, a gente emanar o que a gente quer, mas a gente respeitar a energia feminina e esperar o soltar, aí é difícil. A nossa sociedade não respeita a energia feminina, a gente vê isso muito, manifestado em todos os âmbitos da nossa sociedade. Então é isso. Vamos lá para agora, para a gente concluir a última parte da nossa live, que é como que o gênero se manifesta no plano mental. O plano mental, aí tem a imagem aqui do iceberg, né? Que é essas placas de gelo que a gente vê muito comum ali, lá na Antártica. Então, quando você vê o iceberg, você vê só uma pontinha dele e eles já são enormes para fora da água. Só que para dentro é muito maior, né? Então, diz-se que 5% do iceberg está para fora, o resto, os 95% está para dentro. E é feita a analogia da mente consciente com a mente subconsciente. Então, no plano mental, o gênero se manifesta como mente consciente, que seria a mente masculina, porque é a mente consciente que é responsável pela ação, pela vontade e pelo desejo. Então, você age conscientemente, com base na sua própria vontade consciente e no seu próprio desejo. Não com base no desejo dos outros, na vontade dos outros e na opinião dos outros. Você age com base na sua vontade, no seu desejo e na sua opinião. Isso é a mente consciente, que é a mente masculina. E a mente subconsciente, que é tida como mente feminina, ela é responsável por germinar, produzir e materializar aquilo que foi desejado, sentido, tá? Então, é nisso que a gente se refere quando fala de engravidar a consciência, convencer a consciência. Você vai ver muito essa lei do gênero manifestada o gênero mental manifestado na psicologia através do livro do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. É totalmente lei do gênero mental, aquele livro, e não só esse, mas outros, porque o Dr. Joseph Murphy diz que tudo que cai no subconsciente é o que se manifesta na nossa vida, e é verdade, porque o subconsciente é como o teu útero pessoal, a consciência, que aquilo que a consciência recebe como sendo fato, como semente, aquilo que engravida o teu subconsciente é o que se manifesta como realidade na sua vida. Aí a pessoa vem e aprende lei da atração e diz, poxa, mas eu desejo, não se realiza. Porque não conseguiu engravidar a mente subconsciente. Não conseguiu convencer ela. Só deseja, mas não consegue realizar porque não engravidou a mente subconsciente. E aí, novamente, o exemplo da mente, que é a mente forte e mente fraca.
Por que as pessoas de mente fraca, como diz o Caibalho, são as pessoas que têm vontade fraca? Elas não são guiadas pelo que elas pensam, pelo que elas desejam, pelo que elas querem. Elas são dominadas por outros de mente mais forte. Qual é a mente mais forte? Há outras pessoas que têm a mente masculina, consciente e mais forte que a delas. Então, nos exemplos que a gente vê, quando utilizados ali na Bíblia, por exemplo, são exemplos de, quando ele fala assim, que a mulher sendo submissa ao homem, a mulher representando a mente feminina, o subconsciente, ele está submisso à mente consciente. Então, por quê? Porque a mente subconsciente, ela está esperando receber a semente para ela fazer o trabalho de germinação e materialização. Ela só espera pela mente consciente lançar a semente para ela. E as pessoas, como ele fala, de mente fraca, são aquelas que, ao invés de elas mesmas engravidarem o subconsciente delas com a semente do desejo delas, da opinião delas, da vontade delas, elas engravidam da opinião dos outros, do desejo dos outros, da vontade dos outros. Já ouviu falar em Maria vai com as outras? São pessoas que engravidam da ideia dos outros, do sonho dos outros, da vontade dos outros, mas não a delas mesmas. Faz a vontade do outro, mas não faz a própria. Engravidou o subconsciente da opinião, de opiniões externas. Então, isso são pessoas de mente fraca, ele fala. E aí ele fala que existe domínio das massas, por pessoas que têm a mente masculina, que é a mente consciente, muito forte, e elas lançam a semente da vontade delas, da opinião pública, lançando nas massas, que elas sabem que as massas não têm uma mente consciente ou masculina forte para engravidar a si mesma, a sua própria consciência. Entende? Então, assim, é nesse aspecto que, quando utilizada a linguagem metafísica da Bíblia e de outros livros sagrados, tidos como sagrados, é que você entende quando ele fala que a mulher esteja submissa ao homem, significando a mente consciente está submissa à mente, a mente subconsciente está submissa à mente consciente. Então, ela espera, não é a questão da mulher. Isso também é explicado por Neville Goddard naquele livro dele, O Despertar da Consciência, que inclusive lá no Centelha Divina TV, nós já temos 2 temporadas de estudo do livro O Despertar da Consciência, e Neville Goddard explica a linguagem metafísica da Bíblia, e ele dá essa explicação que é muito congruente com o Kybalion, da mente consciente e subconsciente, utilizada ali na relação marido e mulher, né? Então, um grande beijo para você e até mais.